Fala aí, rapaziada, tudo bem? Bom dia. Bom, tô aqui para poder falar sobre um livro super interessante que eu terminei de ler agora, que é o livro do Augusto Cury, tá? Aqui, ó, Prisioneiros da Mente, livro muito interessante, fala sobre os cárceres mentais, né? Este romance psiquiátrico revela que no cérebro humano há mais cárceres do que nas cidades mais violentas da Terra. Quais são os seus? O livro é bem interessante mesmo, cara. Se não me engano, são 318 páginas. E para quem gosta de leitura e viajar nos pensamentos humanos, pode pegar o livro que tu não vai se arrepender. Bom, eu tenho as minhas críticas positivista, né, do livro, e tenho as minhas críticas negativa ou negativista do livro. Então, assim, eu quero deixar para vocês cientes que, independente de qualquer coisa das minhas críticas negativas do livro, o Augusto Cury, ele para mim foi um autor muito importante no começo da minha carreira, voltado para a área da leitura. E eu desfazer desse princípio é como se eu estivesse desfazendo de uma certa parte da minha história, voltado para a leitura. Então, assim, eu tenho as minhas críticas do autor nos dias de hoje, até porque eu leio outros tipos de pensadores, mas não é porque eu tenho as minhas críticas de forma individual que eu vou fazer desmerecer o cara. Então, assim, cara, eu quero dizer para você que esse livro aqui, cara, é importante você fazer dois tipos de ramificação, né, nele, que é o tipo, o emocional, é a parte emotiva e a parte da razão, para quem quiser ler como pai, mãe ou filho, né? Não seja muito emotivo, senão você vai sofrer muito, e não seja muito razão, senão você não vai gerar um lado emotivo para o livro, que é importante. Quando você começar a incorporar a leitura, é importante que você venha com os dois juntos, tá? Para que fique uma coisa muito interessante. Quando você vê que uma coisa não está batendo muito no livro, critique, né? Seja razão nesse ponto de vista. Quando você viu que bateu, aquilo gere emoção, né? Para aquele processo de linhas que você leu, ou uma linha só e assim sucessivamente, ou 3, 4 páginas, ou todas elas, sei lá. Então, assim, é importante fazer isso. Bom, vamos falar sobre um pouco do livro. Olha só, cara, pai e mãe, né? Vamos botar primeiro o pai. O nome do cara era Joseph. O cara veio no processo da Alemanha, de uma guerra muito difícil, e ele era judeu, Joseph, e Hitler estava brincando de matar esse tempo, né, parceiro? Só papum direto. E o que acontece? Nesse período de tempo, Joseph conheceu uma mulher com o nome de Teresa. Teresa era prostituta, né? E Teresa, ela deu um filho para Joseph, que foi Theopfeston. Acredito eu, e lembrando assim mesmo, memória, não fala memória, né? A Teresa morreu com processo de pneumonia, mas antes disso ela abandonou Joseph, né? Joseph era ginecologista. Eu não sei como é que ele tratava esse processo, se tratava só os feridos na guerra na Alemanha, ou se ele trabalhava em clínicas particulares, que é quase impossível, até porque ele era judeu. Então, assim, eu quero dizer para vocês o seguinte: Joseph teve um sofrimento também muito grande com a própria Teresa, no tempo da guerra, né? 1700 alguma coisa, não sei, não lembro agora. Então, assim, Theopfeston teve um sofrimento grandioso, muito agressivo, muito, né? Bom, vou botar aqui mais ou menos aqui um exemplo bem básico, né? Alguém que vem da favela, né? Que tem um pai e uma mãe, né? Que trabalham os dois para poder ganhar um salário mínimo, ou menos que isso. E tem um filho que nasce na favela, que o pai e a mãe não tem condição de dar o que o filho quer, assim sucessivamente, né? É mais ou menos isso, na minha visão, né? Mais ou menos isso. Então, assim, Theo cresceu com muita dificuldade. Theo cresceu com
com muitos transtornos mentais. Theo teve muitas brigas internas entre si, sofreu na escola, né? O pai também veio de um sofrimento muito grande, Joseph também, né? Teve, depois após guerra, na parte noturna, quando ele dormia, ele tinha sonhos, pesadelos, né, de bombas, e assim sucessivamente. Ele sentia fome nos seus próprios sonhos, nos seus próprios transtornos. O filho deixava um pão duro debaixo da cama, para que quando ele lembrava da fome, o próprio pai botava a mão por debaixo da cama e pegava o pão para comer, e se sentia saciado, dormindo, sonhando, né, e tendo seus cárceres mentais assim sucessivamente. Então, assim, só para poder não demorar muito, né, o vídeo não estender muito, o Theo, ele depois, com o tempo, o pai também ajudou muito o filho, falando para o filho não ser fraco, para o filho ser forte, intelectualmente falando, tá? Não é forte em músculo, não. Intelectualmente falando, para o filho criar-se uma estrutura dentro de si, né? De emoções fortes, né? Não deixar qualquer tipo de frase o abalar, né? Ser uma pessoa mais centrada, e assim sucessivamente. E o filho foi crescendo, foi criando as suas estruturas, teve os seus problemas na escola, passou por processo de bulimia, né? Os seus colegas o zoavam, né? Porra, botava a pilha no moleque, e assim sucessivamente. Porra, o moleque ficava muito do bolado, e assim vai. E todas as pessoas que fez bullying, né, com um rapaz, com um garoto, ele falou assim, ó: quando eu for um grande empresário, todos vocês que me zoaram aí, tocaram terror em mim hoje, vocês vão ser meus funcionários. E, cara, por incrível que pareça, quando vocês lerem esse livro, todos eles foram funcionários do Theo Festel mesmo. Interessante que Theo Festel criou uma empresa, se não me engano, por nome de Vale do Silício, né? Essa empresa foi uma empresa, foi um empreendedorismo muito perfeito que ele fez. Nesse período de tempo ele já era casado, já tinha 3 filhos por nome de Calebre, Peterson e Brenda, se não me engano. E o que acontece? Mais à frente, né, nesse processo já, o cara já, olha só que interessante, né? O cara já com seu império formado, né? Aí vem o meu lado crítico negativo. O cara com seu império formado, o cara passou por muito sofrimento, conquistou tudo que ele queria agora, viu o sofrimento do pai, né? Pô, viu um pouco do sofrimento da mãe, não participou muito porque a mãe foi embora, que não ganhou os cárceres mentais do próprio pai, né? Pô, passou fome também com o pai, né? Teve dificuldades enormes com o pai. O cara com seu império pronto, com tudo já tranquilão, conheceu um cara por nome de Marco Polo. Olha a bagunça que esse Marco Polo faz na cabeça do Theo Festel e o que o Theo Festel faz na cabeça dos filhos. Porra, pra mim isso foi uma loucura, né? Pra mim não havia necessidade, mesmo ele conhecendo Marco Polo, não havia necessidade dele colocar os filhos em testes, expressivamente falando, né? Para poder ver os cárceres mentais dos próprios filhos. Para mim é um pensamento ridículo, né? Levando para o lado da minha crítica individualmente falando, né? Eu não concordei com isso, até porque os filhos nasceram num lar onde a emoção e a parte materialista, o que mandava era o material, infelizmente. Os filhos eram poucos emotivos e mais materialista, até porque o visionário, né, o que você vê é o que você interpreta, infelizmente. Então, sim, os filhos já nasceram já numa condição, extremamente bem, com empregada, né? Alguém, cai um pouco de comida aqui, não vejo ele pegar a vassoura para varrer, não, alguém vai vir varrer, né? Os caras iam no banheiro, de papel higiênico devia ser de ouro, então, para mim, na minha concepção, levando para o lado crítico, que eu fui contra o Theo nesse ponto de vista, ele fazia esse teste de cárceres mentais, estresse nos filhos, os filhos não estavam preparados para passar por esse teste. Cara, ele criou um robô por nome de Invicto,
né, quase humano, o robô, para poder ajudar o pai, ajudar o próprio Theo para poder gerar esse tipo de carceragem, né, ou tirar esses cárceres de mentais dos filhos. Eu fui totalmente contra, fui totalmente contra, entendeu? Botou os filhos para fazer uma viagem, cada um para um determinado lugar. Irmão, cada um passou uma privação muito anormal. E a Brenda, para mim, foi a que mais sofreu. A Brenda, para mim, foi a que mais sofreu. Então, assim, levando para o lado desse ponto de vista, né, depois de Theo Fester tá com o império todo formado, o bagulho tá tranquilão, mano, era só se divertir, aproveitar os filhos. Sabia que os filhos não tinham muito lado emotivo por ele já sabia disso, ele já sabia. E criou um teste desnecessário para ver se os filhos o amavam, não pelo que ele tinha, mas sim pelo que ele era. Mas o que ele era o que ele tinha. Vê se você me entende. O cara criou um império. O cara mostrou para o filho o que ele tinha. E os filhos passou a gerar um sentimento pelo pai, pelo que ele tinha. Os filhos não viu o sofrimento do pai. Não viu o sofrimento do pai. Aquele sofrimento que ele passou com o seu próprio pai também, que foi Joseph. Não viu. Não tinha como, até porque quem passou foi Theo, o sofrimento. Então o Theo cresceu, criou uma empresa por nome de Vale do Silício, já estava adulto, já tinha o seu império formado, né? Aí, por cismou de conheceu o Marco Polo, aí cismou de botar os filhos em condições desfavoráveis, né? Intelectualmente falando, para ver se os filhos o amavam pelo que ele era, não pelo que ele tinha. Então, para mim, foi a maior burrice que Theo fez. Para mim, levando para o lado crítico, foi a maior burrice. Então, quando você lê esse livro, você vai tirar suas próprias conclusões também, que é importante. Ramifique os pensamentos, critique aquilo que você não acha certo, né? Veja aquilo que você acha que não é concordável, critique aquilo, né? Então, assim, eu individualmente falando, eu, Renato Abraão, tá? Levando para o lado desse ponto de vista, eu achei o que Theo fez foi desnecessário, tá? Então, assim, a pessoa que quer ter... Outra coisa também interessante no livro, a pessoa que quer ser empreendedor, a pessoa que tem uma mente de empreendedorismo, que quer ler esse livro, que quer crescer, os exemplos de Theo Feston, no começo da sua trajetória, antes dele conhecer Marco Polo, até antes dele conhecer Marco Polo, irmão, pode seguir os passos do cara, que o cara é brabo. O cara é brabo. O cara botou foco, o cara botou determinação, o cara falou que ia, e que os que zoaram ele, que falaram que, na escola ele era isso, ele era aquilo, essas paradas todas, e iam ser empregado dele, foram no futuro. Então, assim, o cara foi determinado. O cara lembrou um pouco do sofrimento do pai, e lembrou muito, né? Do sofrimento do pai, e falou, não quero passar pelo que meu pai passou. Meu pai me deixou um pouco de exemplo, que eu aprendi do meu pai, e o que eu aprendi da própria vida em si mesmo, e cresci e criei uma própria estrutura na minha própria pessoa, criei o meu próprio perfil. Irmão, eu vou fazer diferente. Então, levando para esse lado, irmão, pode focar que dá certo. Agora, levando para o lado emotivo também, quem for assim, uma pessoa muito emotiva, por exemplo, essa pessoa que quer fazer uma faculdade de assistente social, vou botar assim, é um outro exemplo que eu vou dar, né? Uma pessoa que é muito emotiva para esse lado, uma pessoa que é muito humanista, uma pessoa que é muito voltada para o ser humano, uma pessoa que é muito voltada para cuidados em si. Então, quando lê depois da parte, aí gera-se um sentimento um pouco maior. Depois, quando Theo Feston conhece Marco Polo, aí tu começa a gerar esse tipo de sentimento. Começa a fazer as suas vertentes correlacionado ao que você quer para a sua vida também. Eu achei interessante fazer essa ramificação, achei interessante, né? Porque quando o Theo bota os filhos para esse tipo de teste, é uma coisa muito sofredora para mim, foi muito sofrido para mim, que não havia necessidade na minha visão, não havia necessidade do Theo fazer isso. Mas como é um livro, né? E um livro, a história tem que chamar a atenção, e para que você faça as suas críticas, e eu estou fazendo as minhas. Foi importante acontecer isso, né? Mas
levando para o lado de críticas construtivas, né, eu não achei por bem essa parte. Então fica aí o meu comentário com respeito ao livro, tá? Quem quiser ler, pode ler, porque o livro é bom. O Augusto Cury é muito maravilhoso, correspondente aos seus artigos que ele escreve. E esse aqui, cara, apesar que eu li também O Futuro da Humanidade, perfeito também, tá? E Felicidade Roubada também foi um livro muito perfeito. Mas esse livro aqui, ele mexeu muito mais comigo do que todos os outros livros também. Tá? Esse aqui mexeu muito mais, tá bom? Então, assim, quando você for ler esse livro, tenha em mente uma coisa. Ramifique, tá? Emoção e razão. Incorpore logo no começo do livro, tá? Esses dois tipos de vertente, ok? Fica aí a minha dica, um abraço, tudo de bom aí para todos aí, um ótimo dia.